Essa é a nossa aula de número 10 do curso Comportamento e Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Nas aulas anteriores, nós fomos apresentados ao comportamento dos contaminantes, a sua distribuição de fases, os seus principais contaminantes. Nós falamos já da fase vapor e da fase dissolvida. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma relação entre as fases dissolvida e fase vapor, que já nos foram apresentadas anteriormente, apenas para que a gente tenha uma ideia clara do que nós estamos falando. A fase vapor é formada na zona não saturada a partir da volatilização dos produtos em fase separada, ou seja, fase livre ou fase residual. Os compostos em fase separada, quando volatilizando, ou seja, quando indo para a fase gasosa, eles geram a chamada fase vapor. Logo, para que exista, repetindo, eu tenho que ter ou um ELNEPL, ou eu tenho que ter fase residual, quer seja de ELNEPL ou de NEPL, na zona não saturada. Esses compostos volatilizando vão formar a fase vapor. Quando eu tenho uma fase dissolvida, ela também é formada a partir de fase livre ou residual em contato com a água. Só que se na fase vapor eles particionavam, lembrem-se que a palavra partição é fundamental dentro desse curso, eles particionavam a fase vapor, nesse caso eles estão particionando para a fase dissolvida. Na medida que eles particionam, eles se dissolvem e eles são levados pela água subterrânea. Nós temos essa situação clara entre as duas coisas. Hoje o que nós vamos fazer é o seguinte: como naquelas duas aulas anteriores, na verdade naquela sequência de aulas, eu tive três aulas sobre fase vapor e nós tivemos 3 aulas sobre fase dissolvida, que quem não teve a oportunidade pode fazer o download gratuitamente do site da Hidroplan. Nós falamos dessas propriedades, hoje nós vamos tentar relacionar essas duas propriedades. Claro, a gente sabia que a solubilidade, e mais importante, solubilidade efetiva devido à lei de Raoult, era importante para a fase dissolvida. E a pressão de vapor ou a pressão parcial de vapor devido à lei de Raoult era importante na fase vapor. Hoje, para a partição água-ar, nós vamos ter que ver qual é a propriedade que rege. Ora, o que nós temos, se nós olharmos aqui neste nosso diagrama, nós temos uma situação onde nós temos um recipiente fechado, nós temos água com fase dissolvida e concentração do mesmo composto no vapor que se forma dentro desse ambiente. Ora, todos nós podemos relacionar esse fato com coisas corriqueiras da nossa vida. Se você, por exemplo, pega uma situação e você coloca algum produto em água, por exemplo, você tem um suco ou alguma coisa. O suco, o que é? O suco é alguma fruta que você dissolveu, de certa forma, dentro da água. Você consegue sentir o odor da fruta através de vapores que emanam daquela parte que está dissolvida em água. Por quê? Porque uma parte do que é volátil dentro dessa parte dissolvida também vai particionar para a atmosfera e nós podemos sentir o odor. De qualquer forma, por exemplo, um caso extremamente típico. Por que nós temos em qualquer rio ou lago, se você pegar uma amostra, você tem uma quantidade de oxigênio dissolvido? Simplesmente porque o oxigênio que está presente na atmosfera, em toda a atmosfera no planeta Terra, ele particiona para a água subterrânea, ele entra em equilíbrio com a água superficial do lago ou rio. E nós vamos ter uma concentração de oxigênio dissolvido em água devido ao contato que essa superfície tem. Outro caso extremamente comum para que nós saibamos, por exemplo, é quando você pega um refrigerante e você abre. Você pega uma garrafa de refrigerante e deixa pela metade. Ou uma garrafa de água com gás e você deixa ela pela metade. O que é o gás na água subterrânea? O gás na água subterrânea é o CO2 que foi introduzido naquela garrafa. Ele foi introduzido sob pressão, ou seja, quando você abre a garrafa você sente a pressão que está saindo, você liberou e aquela concentração que estava dentro da água com gás ou do seu refrigerante, ela começa a se particionar para a atmosfera. Certo? O oxigênio, você vê aquelas bolinhas subindo na cerveja, as bolinhas subindo no refrigerante. As bolinhas subindo na água
na água com gás. O que acontece? É o particionamento daquele gás para a atmosfera. Então há uma transferência de massa tanto do líquido para a atmosfera, no caso do refrigerante que nós vimos pela diminuição de pressão, né? Mas também há um particionamento da atmosfera para dentro do próprio líquido, para que haja esse equilíbrio. Então, em condições de pressão e temperaturas pré-definidas, essas concentrações entre o gás e o líquido são definidas para cada composto especificamente. Então nós temos um particionamento do gás para a água e vice-versa, e até que atinja o equilíbrio. Quem primeiramente definiu e quem estabeleceu essa relação foi Henry, que criou a lei de Henry. Então a lei de Henry é quem define a relação entre a concentração no ar e a concentração na água. Para pressão e temperaturas mantidas constantes, a relação vai ser constante. Essa constante é chamada constante de Henry. Ou seja, se eu tenho a constante de Henry para um determinado composto, dada a concentração na água, eu consigo estimar a concentração no ar. E vice-versa, se eu tenho a constante de Henry, se eu tiver a concentração no ar, eu estimo a concentração na água. Nós vamos ver a constante de Henry. Apenas para que a gente tenha uma ilustração em relação a essa constante de Henry, é bom nós sabermos, por exemplo, que em água, por que a água subterrânea tem uma relação um pouco distinta de água superficial. Quando nós tratamos de água superficial, a água superficial está em contato com a atmosfera ao nosso redor, né? Quando nós falamos de água subterrânea, entre a atmosfera e a água subterrânea, a gente tem uma camada de solo. Essa camada de solo, ela tem algumas propriedades significativas. Existe vida na camada de solo. Você tem bactérias, tem micro-organismos, você tem raízes, você tem um monte de coisa que respiram naquele ambiente e eles consomem oxigênio. Então, no meio ambiente subterrâneo nós temos esse consumo de oxigênio e a concentração média de CO2 é mais elevada. Então a gente tem muito mais CO2 dissolvido naturalmente em água subterrânea do que nós temos em água superficial. Logo, o pH da água subterrânea ela tende a ser mais baixo. A água subterrânea tem pH naturalmente mais baixo por causa do CO2 dissolvido, que forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas de qualquer forma o pH é mais baixo. Tanto que a gente já sabe que para quem trabalha com água subterrânea, os pHs típicos de água variam de 4,5, 5,5, 6 no máximo. pH neutro para água subterrânea é indicação de algum problema. A gente não tem pH neutro em água subterrânea naturalmente, é incomum. É claro? Então, voltando aqui para a nossa lei de Henry, a lei de Henry ela expressa, como está demonstrado aqui nessa relação, ela mostra a concentração. Ela é nada mais do que uma relação entre a concentração no ar para um determinado composto e a concentração na água, dadas pressão e temperatura constantes. Essas pressões, há pressões e temperaturas constantes, a lei de Henry determina uma constante, que é a constante chamada de constante de Henry. Essa constante de Henry é vastamente distribuída na literatura e vocês podem procurá-la. Ou seja, se você tem uma concentração em água, você pode estimar qual vai ser a concentração no ar do solo, na zona não saturada, próximo dessa concentração na água. Um exemplo que vocês podem muito bem ver, se vocês quiserem, baixem a nossa segunda aula, aula de número 2. Distribuição de fase. No final daquela animação nós temos claramente uma transferência de massa sendo feita entre a fase dissolvida e a fase vapor, e nós podemos ver hoje que quem vai reger essa distribuição é a lei de Henry, que nós vamos ver na sequência.